Pessoal, preparem os lenços de papel, prepare um paninho aí, porque você vai derramar lágrimas hoje com a história da procuradora que se sente humilhada com um salário de R$60 mil. Me diga se não é um salário de fome realmente, se não é uma situação de penúria, de miséria que nos parte o coração. Me diz se não é para nós irmos às lágrimas mesmo, com tamanha miséria, com tamanha pobreza. Realmente, R$60 mil por mês é uma coisa assim absurda, não tenho nem palavras para descrever o que é isso, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo precisa aí de 5 anos para receber esse valor, né? Mas vamos ver essa história aqui então. Não é essa moça aqui, que é quem fez a reportagem, tá? Isso aqui é a forma como eu uso aqui, o modo de leitura da Revista Oeste, que aparece a foto do escritor da reportagem primeiro aqui, mas é essa senhora aqui, uma procuradora lá de Goiás, do Ministério Público de Goiás, a Yara Alves, e ela disse que se sente humilhada e pedindo esmola, olha só, com essa remuneração dela aí. Vamos dar uma olhada então nessa história, vamos conversar um pouco sobre os privilégios dessa casta dos altos funcionários públicos, aqueles que ganham um salário astronômico e que perdem completamente a noção da realidade, né? Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo. Você não precisa me dar R$60 mil, qualquer valor que você quiser aí já vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, não é? Mas então, a senhora Yara Alves falou aqui, conforme foi apurado pelo pessoal do Metrópolis, site Metrópolis, estou vendo aqui na Revista Oeste, mas isso foi publicado originalmente lá no site Metrópolis. Então, ela falou o seguinte aqui, conforme eu disse, ela é do MP de Goiás, e ela disse que se sente humilhada e pedindo esmola com essa remuneração dela. E aí outra procuradora também falando do próprio salário disse o seguinte, que ela está com pires na mão, olha que coisa. E nós temos aqui a fala dela, olha. De pires na mão. Olha isso. Humilhados, agachados, diante de todos os servidores das carreiras jurídicas do Estado. Qual a razão desse tratamento para com os pleitos da GMP, que representa todos nós? Representa a sofrida, os sofridos aposentados, as pensionistas, quase todos doentes, cuidando de família ainda, contribuindo com as casas dos filhos, comprando remédios, dependendo de cuidadores. Os pleitos associativos são todos legítimos. Qual a razão para essa... Enfim, não tenho palavras para descrever isso, vi aqui no Twitter do Metrópolis mesmo, né? Ela disse aqui que os procuradores estão humilhados e agachados por conta desse salário baixíssimo que eles recebem, não é? Uma coisa assim incrível. E aí isso foi falado no dia 29 de maio aqui, que foi a 5ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, e aí que ela falou essa fatídica frase aí, essa coisa vergonhosa, não é? Primeiro caso na história, essa reclamação totalmente infundada dessa senhora procuradora, a dona Yara, lá de Goiás. Naturalmente não, o que nós mais temos são funcionários públicos de alto escalão que por algum motivo se consideram aí pobres, necessitados, precisam de um reajuste salarial porque não dá para viver com um salário de fome desses, um salário miserável desses aqui, uma coisa absurda. Por exemplo, outra procuradora disse nessa mesma sessão aqui que o salário dela é muito baixo também, que é a senhora Carla Fleury de Souza, que também é do Ministério Público de Goiás, e ela disse que tem dó dos promotores que estão iniciando a carreira, né? Pobres, sofridos, meu Deus, onde eles estão se metendo, em que buraco que eles estão se metendo. E ela disse o seguinte, os salários para a função são muito baixos, olha que coisa, não é? E ela disse o seguinte, né, que ela se diz grata por ter seu dinheiro apenas para suas vaidades, como brincos, pulseiras e sapatos. É um negócio assim, escandaloso, né? Como eles esfregam a sola do sapato na cara da sociedade brasileira, né? E ela agradeceu por não precisar ajudar seu marido nos custos da manutenção da casa. E olha só, ela é filha de um promotor, né? Carla Fleury é filha de um promotor que ganhava muito bem naturalmente, óbvio, como promotor, e ela disse o seguinte, que ela passou dificuldades financeiras durante a infância.
Ela disse o seguinte, olha só: meu pai descia com a caravana dele em Ponto Morto para economizar a gasolina. É triste, mas foi o que eu passei. Me diga se não corta o seu coração esse tipo de relato. Se não emociona esse seu coraçãozinho ver o quanto essas pessoas passaram dificuldade na infância. Olha só, o pai dela descendo com o carro na banguela para economizar a gasolina. Realmente é uma coisa de partir o coração. Aumentem o salário dessa senhora, por favor. Aliás, quanto que ela recebe deve ser uma mixaria, um salário mínimo e meio talvez, né? Vamos ver aqui. Na verdade, no mês de abril, que é o último que foi disponibilizado quando dessa reportagem aqui, o valor dela estava beirando aí 40 mil reais líquidos, valor líquido. Isso aqui não vai ter imposto de renda em cima disso não, contribuição previdenciária nem nada. 40 barão líquido. E em março, o montante aqui chegou a 58.400 reais líquidos, com vários adicionais penduricalhos que entram aí nesse contra-cheque dela, né? Olha que maravilha de salário. Você estaria chorando se você recebesse um salário desse? Estaria reclamando aí, fazendo essa tripudiação da sociedade brasileira. Caso você tivesse um salário desse porte aqui, 60 conto por mês, 40 no mês que ela não ganhou muito, fala pra mim se isso parece um salário de fome, um salário que não permite a pessoa manter os seus gastos, manter um padrão de vida muito alto com isso aqui. Cara, isso é para ter uma vida de tranquilidade total. Mas a coisa não para por aí e não vem de hoje também, né? Isso aqui foi uma sessão apenas lá em Goiás, mas vocês se lembram certamente do caso aqui da Luizlinda Valois, que foi ministra dos Direitos Humanos do governo do Michel Temer lá atrás. Teve a polêmica de que o governo dele não tinha, o gabinete ministerial não tinha mulheres, não tinha pessoas negras, ele arranjou uma mulher e negra para ocupar essa vaga aí, e ela era uma desembargadora aposentada, não é? Então ela já tinha uma aposentadoria muito rica, muito gorda ali na ocasião. Então o salário dela de ministra foi baixo, ali 3 mil reais, se eu não me engano. Por quê? Porque a remuneração dela base não pode passar do teto do funcionalismo público, que devia ser 30 e poucos mil na época, 33.700, né? Então ela recebia 30.400 de aposentadoria como desembargadora lá pelo Tribunal de Justiça da Bahia, isso lá em 2017, então ela só recebeu como ministra R$ 3.300 para complementar esse valor. E o que ela disse? Que isso aí é trabalho escravo, ela estava numa situação de trabalho análogo à escravidão. Olha que coisa, ela teve coragem de escrever um texto, uma maçaroca aqui, de 207 páginas, inclusive, que ela mandou para a Casa Civil do Michel Temer na época, requisitando a remuneração integral como ministra lá dos Direitos Humanos, né? Olha que coisa. E aí isso chegaria a 61 mil reais, somando as duas coisas, a aposentadoria dela e o salário como ministra, que é um absurdo. Isso aqui é um impropério, pagar um salário desse para uma funcionária pública, uma mulher que já está aposentada, ganhou muito dinheiro enquanto desembargadora, ganha muito dinheiro agora enquanto aposentada. E ela justificou dizendo o seguinte, né? O trabalho executado sem a correspondente contrapartida, a que se denomina remuneração, sem sombra de dúvida, se assemelha a trabalho escravo. Olha que argumentação maravilhosa, né? Coisa incrível. Não me recordo a época que, se ela conseguiu de fato esse valor ou não, depois ela acabou saindo do ministério e aí esse problema deixou de existir de fato. Mas é engraçado, é curioso, me recordo no passado, se não me engano, no CQC, deputados reclamando lá, falando que o salário deles não dava para nada. Por quê? Porque eles tinham que dar presentes para as pessoas. Ele era convidado lá para ser paraninfo de uma turma de formatura, ele tinha que dar um presente bom para os formandos, não podia ser qualquer coisa, enfim. Uma série de justificativas completamente ridículas para tentar dar um verniz de legitimidade para os requerimentos de aumento de salário, que é uma coisa assim vergonhosa. Num país como o Brasil, onde pessoas passam fome ainda, o pessoal do PT, da esquerda, gosta de frisar isso, né? Onde muita gente recebe salário mínimo, onde muita gente fica sem dinheiro no final do mês, o salário acaba antes do mês. Um lugar onde nós temos tantas pessoas vivendo nessa condição, precisamos
vamos lidar com funcionários públicos de alto escalão reclamando de suas remunerações, tratando isso como se fosse um salário de fome, uma coisa completamente vergonhosa. Mas essa alta casta do funcionalismo público, que forma esse deep state, esse estado profundo que está por trás de tudo no final das contas, são eles que dão aí suporte para os governantes, são eles que mantêm as instituições funcionando, eles são capazes de boicotar um governo caso eles queiram. Então, é esse pessoal que está embrenhado na máquina pública, são eles que fazem as engrenagens girar, são o estado profundo que está sempre ali funcionando independente do governo, eles sempre estão lá e eles trabalham sempre para o aumento do estado justamente por isso, porque isso dá mais poder para eles no final das contas, né? Então esse pessoal do alto escalão, eles estão acostumados a ter uma vida muito boa e a ganhar muito dinheiro e principalmente não tem nenhum problema em assumir isso, falar descaradamente e lançar impropérios como esse ditos pela senhora aqui, Yara Alves, do MP de Goiás, porque eles sabem que eles não vão ter punição nenhuma, eles não são eleitos, não precisam agradar o povão, para eles tanto faz, então eles falam publicamente disso aqui sem nenhum constrangimento e eles são totalmente descolados da realidade. Uma pessoa que tem uma remuneração acima de 30 mil reais, ganha mais do que isso por mês, em alguns meses chega a ganhar 60 mil reais, falar que está com o pires na mão, está humilhada, de joelhos, pedindo um aumento salarial, é uma coisa assim asquerosa. É um insulto à sociedade brasileira. Mas é para isso que o Estado existe, para privilegiar e manter uma casta bem estabelecida de funcionários públicos pagos com dinheiro aí dos nossos impostos a peso de ouro. A galera ganha muito dinheiro mesmo e eles não largam o osso disso e acabam se descolando da realidade minha e sua, o povão, pessoal pobre que precisa trabalhar para colocar o pão na mesa. Esse pessoal aqui que não tem mais essa preocupação, acredita que talvez ninguém precise disso, tenha que passar por essas situações e aí ficam reclamando dos seus míseros, miseráveis, famélicos salários de 60 mil reais por mês, né? Mas então, o que você achou dessa história? Você ficou comovido com esse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.